eu vou começar a acampar esse ano. E o que que isso tem a ver com planejamento financeiro? Pois é o que eu vou te falar aqui agora. Talvez você tenha uma vida financeira confortável hoje. Você tem o seu carro, você tem a sua casa, você tem os seus bens aí de consumo e tudo esteja correndo relativamente bem. Só que a primeira coisa que você tem, às vezes, quando você faz o planejamento financeiro, é um soco na boca do estômago. Por que isso acontece? Porque o planejamento financeiro ele te mostra, muitas vezes, que o que você realmente precisa não é o que você está fazendo. Vou te dar um exemplo. Imagina que hoje você guarda algo em torno de 5 a 10% da sua renda. Você consegue poupar isso. E aí o planejamento financeiro te mostra que para chegar onde você quer no seu futuro, você precisa guardar em torno de 20 a 30% da sua renda. A primeira sensação que você tem é um soco na boca do estômago. Tá? E falando em percentual, talvez nem pareça, né? Mas se eu pensar em alguém que ganha 20 mil reais, essa pessoa guarda 2, e para chegar onde ela quer, ela precisa guardar 6, já é um pouco mais doloroso. E isso acontece muitas vezes quando a gente fala de planejamento financeiro. Aqui com os clientes da Ballast, dá para dizer que tranquilamente, mais da metade dos planejamentos financeiros, isso acontece. E isso acontece porque a gente não coloca no papel os nossos objetivos, né? A gente tem eles na nossa cabeça e normalmente está envolvido com uma aposentadoria confortável, tá em ter uma boa casa, né, um bom carro, mas principalmente em ter uma aposentadoria confortável. Mas o quanto que a gente precisa investir, o que a gente precisa fazer para chegar lá, a gente vai só guardando um pouco de dinheiro e espera que isso seja o suficiente. Mas quando a gente coloca isso de fato nas contas, é aí que a gente vê o resultado. E quando a gente faz isso, a gente se depara com um problema que ele é muito grande. Vou te dar só alguns números para você ter uma noção. Cada R$ 1.000 que você quiser ter na sua independência financeira, ou seja, cada R$ 1.000 de rendimento, de renda passiva que você quiser ter, você precisa ter acumulado algo em torno de R$ 250 mil. Pegou aí a conta? Então imagina aí, Guilherme, eu quero ter em torno de R$ 10 mil por mês de renda passiva, já são 2,5 milhões de reais. Eu quero ter 20 mil, já são 5 milhões de reais. Opa, então peraí, o que eu achava que seria suficiente não é. A partir de agora, o que eu preciso fazer, então? E aí que entra o problema todo, que é essa redução, esse passo para trás no meu padrão de vida. E é aqui que muitos dos nossos clientes, eles se atrapalham, eles demoram até pegar o jeito e muitas vezes até não conseguem avançar no planejamento financeiro. Porque quando você tem um padrão de vida estabelecido, e talvez eu vou falar de carro porque talvez seja o mais fácil de você se identificar. Quando você tem um determinado carro, e esse carro ele tem um certo prestígio, algum status ali, e isso é relevante para você, você se sente conhecido por isso, você se sente de alguma maneira, aquilo faz parte de quem você é também, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja como for. E quando, por exemplo, envolve parte da sua economia envolve a troca de um carro, eventualmente por um carro mais em conta, você começa a achar que uma parte de você está se perdendo, né? Que você tem que dar um passo para trás que é muito grande para que você consiga fazer o seu objetivo acontecer. Eu vou dar um exemplo para você do meu cliente, eu vou chamar ele de José, tá? Nome fictício, mas caso real. Que ele tinha um carro, não sei nem se eu falo o nome do carro aqui, porque alguns clientes se conhecem, né? Mas ele tinha um carro que ele pagava em torno de R$ 6.500 por mês de parcela, de financiamento,
e é um carro grande, tá? Um carro grande, um carro de 7 lugares, porque ele também tem uma família grande, então ele tinha um carro grande, mas é um carro legal, um carro de prestígio. E as contas extremamente apertadas. A gente viu que ele precisava guardar muito mais do que ele estava guardando por mês para conseguir chegar onde ele quer. Não é onde eu quero, é onde ele quer. Então, a partir daqui, o que a gente precisava fazer? A gente precisava tomar uma decisão, que era parar de pagar um financiamento de 6 mil e tantos reais por mês e começar a fazer algo menor, mais em conta. E aí eu trouxe para ele opções, acho que dá pra gente ir por esse caminho aqui. Ele também foi muito proativo, já foi buscar lá opções também com a pessoa que ajuda ele com os carros, e ele trouxe uma opção mais em conta. Só que aí a gente analisou e financeiramente valia muito a pena a troca. Só que ele me disse o seguinte: Guilherme, psicologicamente para mim é difícil fazer essa troca. Por quê? Porque é um carro menor, né? Então eu vou ter que me adaptar aqui com a minha família e no fundo ele não me disse, mas eu sei que a troca para um carro mais simples denota para as pessoas com que ele conhece trabalho, família, amigos, que tem alguma coisa ali acontecendo, né? E ele é uma pessoa que sempre teve carros bons, carros de um nível acima desse que ele está pegando. Então, para você reduzir padrão é muito difícil. Isso vale para carro, isso vale para viagens. Se você é uma pessoa que está sempre viajando e aí de repente você não viaja, esse ano você não viaja, na sua cabeça as pessoas vão notar e você talvez pareça alguém que está passando por apuros, né, financeiros. Agora, eu vou te dizer uma coisa que eu não sei se alguém já te disse alguma vez, ou se você já ouviu isso de algum lugar. Mas a verdade é que as pessoas elas estão muito preocupadas com o problema delas para se preocupar com o seu problema. Então, quando você deixa de viajar ou quando você troca o seu carro por um carro um pouco mais simples, pode até haver alguma percepção no primeiro momento, mas isso dura pouco. Depois elas voltam a pensar no problema delas, porque elas também têm problemas parecidos com os seus. Então, essa coisa de achar que as pessoas estão muito preocupadas com o que está acontecendo na sua vida, isso daí é algo que acontece muito mais na nossa cabeça do que na cabeça das pessoas. Esse é um primeiro ponto que você deveria pensar. O segundo ponto é que para a gente conseguir mudar essa situação e você guardar o dinheiro que você precisa para realizar os seus objetivos, você devia ter prazer nessa construção de patrimônio, prazer nessa construção de riqueza. E aí que vai entrar a situação que eu estou vivendo agora, que é começar a acampar. Olha só. Eu vou acampar agora no Carnaval, eu estou gravando agora em janeiro de 2026, eu vou acampar no Carnaval. Nunca acampei antes, vou começar agora. E a parte interessante de começar a acampar, que é um hobby relativamente simples, né? Não é caro, é uma coisa bem roots, inclusive. Mas, apesar dos valores, o objetivo final, que é acampar, ele ainda nem aconteceu, né? Mas o meu tempo ele vai sendo tomado com aprender como é que eu monto uma barraca, qual que é a melhor barraca, qual que é o melhor colchão inflável, qual que é a melhor geladeirinha para levar. Então, eu vou me tomando o meu tempo com situações, com aprendizado sobre o camping e nem sobre o camping em si. Isso me dá um prazer enorme, tá? Ou seja, eu encontro prazer no processo, ao invés de encontrar prazer somente no camping. O camping vai ser incrível, mas o processo já me alegra. A construção de riqueza tem que ser algo parecido. Você sabe que no final das contas você vai ter prazer, que é acumular 2, 5, 10, 20 milhões de reais, seja o valor que você quer acumular.
Mas esse processo ele também tem que ser prazeroso. O processo de você ter 1, 2, 3, 4, 5 milhões de reais investidos, ele tem que ser prazeroso. De você pensar qual que é a alocação ideal para minha carteira de investimentos, onde que eu vou investir, quanto eu poupei esse mês, poupei o que precisava, não poupei. Isso tem que ser prazeroso para você. Porque se não for, se for uma angústia todos os meses, vai ficar muito difícil. É igual alguém que vai para academia, né? Todo dia, ou quase todo dia, ele fala, meu Deus do céu, não acredito que eu estou entrando nesse lugar de novo. Talvez dure 1 mês, 2, 3, no quarto a pessoa não vai mais, porque ela não aguenta olhar para aquele lugar. Então, é necessário encontrar algum tipo de prazer na atividade que você está fazendo. Então, essa é a segunda dica que eu posso te dar de como que você vai encontrar prazer no seu acúmulo de patrimônio. Agora, como que a gente consegue colocar em prática isso que eu estou falando? Porque isso aqui está muito no campo das ideias, né? No campo da psicologia, talvez, que eu acho que, na minha opinião, é a parte mais importante de um planejamento financeiro. Você pode muito bem investimentos, você pode fazer investimentos em ETFs, passivos, indexados, e você já vai ter uma carteira de investimentos muito melhor do que muito gestor profissional. Mas, ainda assim, de maneira prática, a gente precisa pensar em alguma coisa, né? Faz o seguinte, dá uma olhada no seu orçamento, agora, se você puder. Esse vídeo ele é curto, então dá uma olhada agora no seu orçamento, pega todas as contas fixas que você tem. Eu nem ia falar isso, mas eu vou falar agora. Então a primeira coisa que você vai fazer é pegar todas as suas contas fixas, vai somar todas elas e você vai ver quanto dá. Então vamos imaginar que dê 10 mil reais. Se der 10 mil reais, você vai pegar esse valor e vai multiplicar por 250. Esse valor é um valor aproximado do quanto você precisa para manter essas contas fixas na sua aposentadoria, na sua independência financeira, através de investimentos. Ok? Essa é a primeira coisa. Você já vai ter uma base, uma noção do quanto você precisa acumular só para manter as contas fixas. Não estou nem falando dos seus variáveis, que aí vai começar a envolver compras, alimentação, tá? Essas coisas. Beleza. A segunda coisa que você vai fazer, e essa é a mais importante de todas, você vai olhar para esse valor de despesas fixas e você vai pegar 10% desse valor, 10% dele. Então, de novo, se deu 10 mil reais, estou pegando um valor aqui imaginário. Você vai pegar 1.000 reais e você vai olhar de onde você pode tirar 1.000 reais aí dessas contas fixas, que são 10%, tá? E com esses 1.000 reais, você vai fazer uma simulação do quanto esses 1.000 reais dariam para você investidos ao longo de X anos, e aí esse tempo é você quem vai decidir, você pode ter 20 anos agora, você pode ter 30, você pode ter 40, não sei quantos anos você tem, mas até o período que você quer se aposentar, então até os 60 anos, por exemplo. Então se você tem 30 e quer se aposentar aos 60, durante 30 anos. Então 1.000 reais investidos por mês, até os seus 60 anos, quanto daria isso? E eu tenho certeza que você vai se surpreender, porque foi exatamente isso que surpreendeu o meu cliente que eu comentei para você do carro. Quando ele percebeu que se ele economizasse 2.000 reais por mês com essa diferença da troca do carro, ele teria para a aposentadoria dele algo próximo de 2 milhões de reais, que daria para ele também algo próximo de 8.000 reais por mês de renda passiva já, ele falou, opa, por que é que eu estou com um carro que eu não deveria estar, eu estou pagando algo que eu não deveria estar pagando, que está fora do meu padrão de vida, se eu posso fazer uma troca agora, pegar esses 2.000 reais, investir esse dinheiro e colher lá na minha independência financeira 8.000 reais por mês. Esse é o pensamento que você precisa ter a partir de agora. Se essa conta for muito difícil para você, de repente você não tem uma ferramenta aí que você possa fazer isso, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, uma planilha já pronta para você também, bastante simples, só para você colocar, tá, esses dados e poder já chegar em algum lugar. E ainda vou colocar mais na descrição desse vídeo o link para que você, caso queira
dar um passo além aqui comigo e com a Ballast no seu planejamento financeiro, você possa colocar alguns dados, algumas informações e a gente entre em contato com você para poder montar um planejamento juntos, tá bom? Um grande abraço para você e valeu, até a próxima.